eu vou me recordar os nomes dos autores do capítulo, né, quando eu estiver fazendo a apresentação. Então, o livro, né, ele tem como título Agroecologia e Agricultura Familiar, Vulnerabilidades, Resiliência e Adaptação à Mudança Climática no Semiárido. Meu nome é Herisson Magno Borges Pimenta. Essa temática está sendo apresentada aqui na disciplina Manejo de Agrobiodiversidade e Recuperação Ambiental, ministrado pelos professores Marcos Antônio, Alexandre Boleira e Eliane Maria de Souza. Então, como eu fiquei de lembrar aqui o nome dos autores, né, que escreveram esse livro, esse capítulo, deixa eu buscar aqui rapidinho. Aqui, o capítulo 3, né, do livro, Agroecologia e Agricultura Familiar, Vulnerabilidades, Resiliência e Adaptação à Mudança Climática no Semiárido, né, cujos autores são o Alain Milhomes, Mário Lúcio Ávila e Eduardo Lima Caldas. Então, eles trazem em suas discussões, né, suas discussões já apresentadas nessa introdução, né, do capítulo. Só um minutinho para voltar aqui para a apresentação. Então, tudo o que é abordado, né, ao longo do capítulo, né, eles já trazem de forma mais resumida. Eu percebi que existe aí um resumo, já com o intuito mesmo de apresentar a temática para o leitor. Então, eles comentam, né, que esse capítulo ele foi baseado em uma pesquisa de revisão de literatura e apontam como principal objetivo a atuação da agroecologia, né, como uma prática, né, como uma ciência aí, né, que ajudará, né, na verdade, a reduzir aí os impactos negativos, né, do aquecimento global sobre a agricultura, né, então sobre a produção de alimentos, tá? Então é interessante, né, foi interessante fazer a leitura desse capítulo, porque na verdade ele já traz uma abordagem muito parecida, né, com o que eu venho estudando, né, com o que eu venho tendo de entendimento sobre essa temática, né? Então existe sim a possibilidade, né, de se produzir, abandonando aí o manejo convencional que já é adotado e substituindo por um manejo que seja mais ecológico, que seja mais sustentável, né? Então ele veio trazendo essa temática, né? Eu fui fazendo essa leitura e eu fui me identificando, né, com todos os pontos que são abordados aí pelos autores. Então, aqui ele traz alguns pontos, eu coloquei aqui alguns pontos importantes do livro, né, como se fosse aqui uma revisão, até para me ajudar na memorização aqui do que eu devo comentar sobre o capítulo. Né? Então, os autores, né, eles trazem, né, que a mudança do clima está diretamente associada ao ritmo incomum de elevação da temperatura média da superfície terrestre, né, e à maior frequência de intensidade de eventos climáticos extremos. Para a região Nordeste, né, essa intensificação aí nesses eventos climáticos extremos, ela se traduziria em secas mais frequentes e mais prolongadas, né? E isso poderia aumentar a suscetibilidade, né, das pessoas que vivem na região, né, e que dependem aí da agricultura para a sobrevivência, né? Então, essas pessoas acabariam ficando mais suscetíveis, né, a essas mudanças climáticas e também acabariam sofrendo mais, né? O quadro de vulnerabilidade delas aumentaria. Quando eu fui fazendo essa leitura do capítulo, como o Rubens ele comentou, né, a gente vai fazendo a leitura e vai sentindo a vontade de complementar
com outras leituras também. E eu também busquei outras informações. Né? Então, nessa própria introdução, né, ele faz uma citação aqui do Marengo, e eu fui buscar, né, informações sobre o Marengo. Ele traz, né, discussões também relacionadas a esses impactos, a essa vulnerabilidade, né? Inclusive, essa imagem, essa figura 1, foi extraída, né, de uma publicação dele. Né? Então, nessa imagem aqui, ele traz a divisão territorial dos biomas terrestres brasileiros. Né? Então, nós conseguimos observar, né, a distribuição aqui do bioma Caatinga, tá? Que, de certa forma, foi o foco. Né? Então, o texto ele traz aqui o tema voltado para o semiárido, né? E nós temos o bioma Caatinga inserido nesse semiárido. Então, eu achei interessante mostrar aqui a imagem, né, com essas distribuições, até porque na próxima imagem nós vamos ver aí as previsões, né, as previsões de aumento de temperatura no território brasileiro, e a gente vai perceber, né, que as previsões aqui para aumento nessa região semiárida, de aumento da temperatura nessa região semiárida, elas são um grande aumento, né, as previsões são de grande aumento de temperatura. Esse aumento da temperatura, além do que já temos, né, de problemas relacionados à seca, né, acaba intensificando ainda mais esses problemas relacionados à seca na região semiárida. Então, o Marengo, ele afirma, né, que essa mudança está afetando os ecossistemas, causando a destruição, a degradação do habitat e a perda permanente da produtividade, ameaçando tanto a biodiversidade como o bem-estar humano. Né? Então, essa foi a afirmação, né, do Marengo, né, informando aí que essas mudanças climáticas, né, essas mudanças que estão acontecendo no clima do mundo, né, está provocando esses impactos negativos. Então, como eu havia falado, nós temos aqui a imagem, né, que traz aqui essas projeções, né, de temperaturas. Aqui eu estou mostrando as projeções para as temperaturas máximas. Né? Então, nós temos dois modelos, tá? Dois modelos aqui, o Miroc e o Radegensky, né? Então, e aqui três condições, né? Então, três situações em que é possível observar, né, que existe a elevação, né, da temperatura no território brasileiro, né? Inclusive, no site do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, nós temos uma página, né, informando que as temperaturas as temperaturas regionais para o Brasil, né, elas apresentam projeções maiores do que as projetadas aí para o planeta. Né? Então, as temperaturas no território brasileiro, né, elas têm aí como projeção a tendência de ficarem maiores do que comparado aí com as temperaturas que já estão aumentando no planeta. Então, aqui, como eu estava comentando, essa figura 2 ela traz aqui as projeções de temperaturas, variação da média anual de temperatura máxima em relação ao período de referência, de acordo aqui, né, com essas projeções SWL 1,5, SWL 2 e SWL L4. Eu trouxe algumas informações aqui sobre esses cenários, né, na verdade, né, porque esses cenários, eles trazem aqui, na verdade, a elevação da temperatura nesse primeiro cenário, SWL 1,5, né, a elevação em 1,5 graus Celsius, né, uma elevação da temperatura quando comparado lá com o período pré-industrial ainda. Né, esse SWL2 aí já seria uma elevação da temperatura a 2 graus Celsius, também comparado em relação ao mesmo período, e esse SWL4 também é uma elevação da temperatura em 4 graus Celsius, também comparado ao período pré-industrial. Né? E nós conseguimos observar, né, a mudança de coloração. Esse Radegensky aqui, ele aponta uma elevação maior, né, da temperatura no território brasileiro do que quando comparado ao Miroc, né, mas ambos aqui eles demonstram, né, essa elevação, né, essa alteração aqui na elevação da temperatura
máxima no território brasileiro. Então, aqui eu tenho alguns apontamentos, né? Aqui, como eu comentei, as temperaturas máximas aqui no Brasil, elas devem subir acima da média global. Aqui é outra informação também que nós encontramos no livro, é que caso as trajetórias de emissões de gases de efeito estufa e, por consequência, o aquecimento global continuem em ascendência, essas mudanças serão ainda mais intensificadas, né? Então, ele traz aqui essa mensagem de que nós já temos as projeções, né, para esse padrão, né, do aquecimento que está acontecendo no planeta, e deve-se atuar, né, de forma a reduzir, né, esses impactos. Então, que pelo menos se reduza nessa velocidade de alterações, né, dando tempo aí para que as adaptações elas possam ser implementadas. Além dessas alterações, né, haverá mudanças nas características das estações chuvosas e aumento na frequência de intensidade de eventos extremos ao longo do século XXI. Né, então, aqui para a região, né, região semiárida, esses eventos extremos, né, elas acabam se traduzindo aí em secas mais frequentes e mais prolongadas. Né? Então, sabendo aí dessas projeções, é interessante que sejam adotadas políticas, né, voltadas para mitigar esses efeitos da seca. É interessante também se trabalhar para que haja aí uma adaptação, né, da sociedade a essas alterações que irão acontecer, né, na temperatura. E também é interessante se trabalhar, né, com novas propostas, outras alternativas de manejo, que visem reduzir esses impactos do homem sobre o meio ambiente, né, reduzindo também o aumento no aquecimento global. Aqui, continuando ainda na introdução, né, então, na introdução, nós temos uma abordagem ampla, né, que vai ser comentado em todo o capítulo. Nós temos que, do ponto de vista social, né, a previsibilidade, né, da mudança climática indica um possível agravamento das vulnerabilidades econômicas dos agricultores familiares da região, com efeito direto sobre seus meios de subsistência, predominantemente voltado para a agricultura de sequeira. Né? Então, nós temos agricultores, né, que hoje produzem com dificuldade, né, praticamente produzem para a sua subsistência, plantam para se alimentar, e esse agravamento, né, essa intensificação aí, né, da seca nessas regiões vai acabar reduzindo aí essa produção de alimento, e muitos desses agricultores, né, que acabam se mantendo ainda nessa região, né, devido a essa produção o suficiente para sua alimentação, eles não vão ter mais, né, como se alimentar, e vão precisar sair, né, desse local, sair da região, se destinando aí a outra localidade, geralmente grandes centros urbanos, né, o que não seria interessante. Né? Então, nessa primeira abordagem ainda da introdução, nós temos uma caracterização do semiárido brasileiro, né? Eu achei interessante, são informações interessantes. Né? Então, o semiárido brasileiro, ele abrange 1.262 municípios brasileiros, em 10 estados da federação, com 1,3 milhão de quilômetro quadrado. Possui cerca de 27 milhões de habitantes, com baixos indicadores sociais. Né? E aí eles fazem uma comparação, né, entre o semiárido brasileiro e as outras regiões semiáridas do mundo. Né? E o nosso semiárido, ele é o mais populoso. Né? Então, entre todas as regiões semiáridas, né, o nosso é o mais populoso. Aqui também nós temos, vivendo, né, no semiárido, 1,4 milhões de famílias agricultoras. Tá? E, como eu comentei, sua grande maioria produz para subsistência. Tá? Então, aqui a gente está falando de sobrevivência. Né? Nós estamos falando aqui de obtenção de lucro, né, de acúmulo de
de riqueza, né? Aqui o texto ele aborda muito, né, chama muita atenção aqui para essa sobrevivência das pessoas. Então, a região concentra, né, ao lado da região norte, as mais altas taxas de segurança alimentar do país. Então nós temos aqui essas características, né, e a gente já percebe, né, a gravidade, né, a gravidade para a região, né, devido a essas alterações. Né? De certa forma, nós temos as projeções, né, sabemos o que pode acontecer, né, sabemos o que pode ser feito para reduzir, né, esses impactos aí sobre as pessoas, sobre o meio ambiente. Então, possibilita, né, criar várias estratégias, gerar várias estratégias aí para reduzir, né, os impactos sobre as pessoas, sobre o meio ambiente também. Eu trouxe aqui essa imagem, né, essa imagem ela traz aqui sobre a vulnerabilidade, exposições, perigos e riscos para a vida, para a saúde, né, resultante das secas para 1.135 municípios em 9 estados semiáridos brasileiros. Então, a gente está falando de seca, né, assim, do aumento aí na frequência de seca, né, no aumento também aí do tempo de seca na região, e isso reflete na capacidade produtiva de alimento para a subsistência, né? Reflete também na oferta de água com qualidade, né? E todos esses aspectos aí estão relacionados à saúde, né? À saúde das pessoas também. Aqui na introdução ainda, são apontados, né, pelos autores as técnicas, né, tidas aí como solução, né, para esses impactos negativos, né, técnicas que visam adaptação, né, a essas alterações, essas mudanças que irão acontecer. Né, então, aqui os autores, né, apontam que para fortalecer a resiliência socioeconômica diante dos eventos climáticos presentes e futuros, a implantação de estratégias de convivência com o semiárido é fundamental e decorre, sobretudo, do amadurecimento organizativo dos movimentos sociais do campo. Né? Então, temos técnicas, né, que podem ser adotadas, né, mas aí precisamos também do social organizado, né, das organizações sociais, né, e essas organizações elas precisam, né, estar todas engajadas, né, engajadas então na utilização, né, dessas técnicas, né, também engajadas aí na divulgação, na disseminação desse conhecimento, né, para que todos consigam então se adaptar, né, aumentar então a resiliência a essas adversidades, situações adversas, né, que podem surgir, né, que na verdade estão previstas aí, né, para acontecer. É nesse contexto, né, que os movimentos da agricultura familiar no semiárido produzem, reconstroem e retomam um legado de experiência, onde o saber tradicional e seus experimentos de manejo da natureza passaram a ser valorizados e aprimorados no diálogo com o saber científico. Né? Então, essa necessidade, né, essa necessidade de adaptação, né, essa necessidade de adaptação, de utilização, né, de técnicas adaptadas às condições, né, às condições semiáridas. Elas são de fundamental importância, né, então os autores eles trazem a necessidade, né, de valorização do conhecimento, né, adquirido pela população, né, que vem sendo passado de geração em geração, porque estão no território, conhecem também esse território, né, juntando essas informações com pesquisas científicas, né, então todas atuando em conjunto aí para reduzir esses impactos negativos do aquecimento global. E aqui, né, os autores eles trazem, né, essa proposta, né, da agroecologia como uma solução, né, a esses problemas, né, aí relacionados ao aquecimento global. Né? Então, a agroecologia ela viria
né, ela viria aí como uma alternativa, né, para adaptação dessa população, né, a essas mudanças que estão acontecendo, e também ela vem aí como uma alternativa, né, de manejo que vise aí a redução da emissão de gases do efeito estufa. Tá? Os autores também eles comentam, né, ao longo do livro que essa adaptação, né, essa redução aí dos riscos desses impactos negativos, ela não deve simplesmente focar na redução da emissão dos gases de efeito estufa, né? Mas ela também deve focar na distribuição, né? Distribuição de renda para as pessoas dessa região, né? Então, ela traz essa abordagem, né? Uma abordagem importante, né? Inclusive até chamando a atenção para as políticas públicas, né? Então, as políticas públicas, ao mesmo tempo que se preocupam com a redução das emissões de gases de efeito estufa, também devem se preocupar na distribuição de renda. Então, são pessoas que estão em uma região, né, com poucos recursos financeiros, né, e precisam desse suporte, né, do Estado. E aí esse suporte ele ajuda, né, ele ajuda também, né, na implementação dessas práticas, né, desses manejos, para a redução da emissão de gases de efeito estufa, né, para essa adaptação, né, dessas pessoas essas projeções, né, de aquecimento global, né? Então, inclusive, eles até citam, né, durante o texto, que a distribuição de renda a partir do Bolsa Família é um programa importante, né, que está relacionado a essa adaptação, e também programas relacionados à construção de cisternas também, né, são importantes. Então ele faz essa abordagem, né, abordagens interessantes também que são trazidas pelos autores. Aqui nessa imagem eu tenho técnicas, né, para armazenar água e produzir alimentos, né, ajudam a viver, né, no semiárido. Né? Então nós percebemos que na região semiárido, né, no período mais chuvoso, né, nós temos a vegetação mais verde, e aí temos a preocupação, né, com o plantio de espécies forrageiras, né, adaptadas ao período que virá, né, ao período mais seco também. Né? Então, essas técnicas, né, assim como essa que está sendo exemplificada, ela acaba auxiliando, né, também nessa adaptação. Aqui, continuando, a gente já entra num tópico, né, do capítulo, né? Então ele traz aqui agricultura e o desafio da adaptação às mudanças climáticas, né? Então ele traz toda a problemática aqui da agricultura, né, relacionada a essas mudanças climáticas, né? Então a gente percebe aqui que a agricultura também é um poluidor, né? É um poluidor aqui do meio ambiente, também contribui com a elevação da temperatura, né, visto que vai disponibilizando aí gases, né, do efeito estufa também. Né? Então, aqui como apontamentos, né, trazidos no capítulo, temos aqui que a FAO, né, estima que em todo o mundo 83% de todas as perdas e danos à agricultura foram causados por secas. E aqui eu trago aqui uma temática, né, que foi até discutida por Rubens, também relacionada ao IPCC, né, eu tenho que o Technical Summary de 2019 do IPCC traz estimativas de que 23% do total de emissões antrópicas de gases do efeito estufa são provenientes da agricultura, subicultura e de outros usos da terra. Né? Temos aqui também a informação de que as terras agrícolas ocupam cerca de 37% da superfície terrestre, sendo que a agricultura é responsável por 52% a 84% das emissões globais de metano, antropogênico e óxido nitroso, ainda
mais danoso que o gás carbônico. Isso foi comentado também pelo professor Boleiro, ele trouxe algumas informações, né? Inclusive até tem uma das práticas aí recomendadas para essa adaptação, né, que a gente poderia até discutir um pouco mais sobre ela, né? Mas daqui a pouquinho eu também vou apresentar e a gente pode falar, podemos fazer uma discussão. Então, aqui temos também, né, tudo relacionado à agricultura, tá? Então, além de utilizar, né, 70% dos recursos hídricos globais, a agricultura moderna é uma indústria intensiva no uso de energia fóssil. Né? Então, nós temos implementos, tratores, né? Temos a necessidade da utilização de adubos, né? Então, todos esses consumindo aí energia fóssil também, né? Então, favorecendo aí o aumento na emissão de gases de efeito estufa. E aqui os autores também trazem, né, que levando em consideração todos os elos da cadeia de atividade do sistema alimentar, né, da produção ao consumo e descarte, as emissões de gases de efeito estufa chegam a aproximadamente 33% de todas as emissões globais, né? Então ele traz aqui nessas informações, né, para chamar a atenção, né, do impacto, né, o aquecimento global, né, que está sendo aí provocado pelas atividades agrícolas, né, pela agricultura. E quando ele traz essas informações, né, ele já mostra também o motivo pelo qual deve se repensar, né, essa forma de manejo, né, sempre apontando a agroecologia como sendo uma solução, né, para essas práticas convencionais, né, que estão sendo como alternativa, né, para essas práticas convencionais que estão sendo adotadas. Isso seria a solução aí, né, para reduzir essa emissão dos gases de efeito estufa, né, e reduzindo assim também, né, esse aumento no aquecimento, na temperatura do planeta, né? Então, desacelerando aí, né, esse ritmo aí com que o planeta ele vem se aquecendo. Tem algumas outras informações aqui, né, que eu fiquei até com receio de esquecer. Eu anotei aqui no, no papel, eu gostaria de falar, porque é interessante. Ele traz aqui algumas informações sobre o Brasil, né? Falando aqui já da agricultura. Temos aqui informação no texto que o Brasil ele é um dos líderes globais, né, da produção agrícola e também é um dos grandes emissores de gases do efeito estufa. Eu até consegui um esquema fora aqui da apresentação. Eu inclusive vou sair da apresentação para mostrar, né, esse esquema, porque a gente consegue perceber, né, a participação de cada um dos principais poluidores, né, nessa emissão dos gases do efeito estufa, né? Mas então, como eu comentei, né, então o Brasil ele é um dos líderes, né, globais aí na produção de alimentos, mas aí também ele é um dos países que mais emitem, né, gases do efeito estufa. Então ele contribui com aproximadamente 3,2%, né, do total mundial, tá? Então eu só vou sair um pouco dessa apresentação para mostrar uma outra imagem também que eu achei interessante aqui para a apresentação do tema dos autores. Olha aqui, essa imagem ela é uma imagem que foi obtida aqui no buscador, né? Acho que no buscador da Microsoft, mas aqui a gente consegue observar. Aqui essa fonte aqui ela vem de um material que foi acessado em 2016. Tá? Então aqui nós temos como principais, né, emissores aí de gases do efeito estufa: China, tá, 22%, Estados Unidos 12%, União Europeia 28%. Se a gente faz a soma dos três aqui, dá 49%. Tá? Então 49%, praticamente 50% das emissões de gás de efeito estufa
nessas regiões, nessas regiões de elevado nível industrial, né, bastante industrializada, né, regiões muito desenvolvidas, regiões ricas, né, quando comparadas a outras regiões. Né, e aqui nós temos o Brasil. Tá? Então, o que é interessante aqui realmente, né, na apresentação desse gráfico, né, dessa imagem, é essa proporção, né, a proporção de contribuição dessas três regiões, né, dessas três regiões aqui para o aquecimento global. Né? Então, são as que mais emitem, são as que mais contribuem para o aquecimento global também. Inclusive, pode voltar, por favor, Edson? Volto sim, professor. A China e a Índia juntas já superam, né, a questão da Europa e Estados Unidos. A China 22, a Índia em torno de 6, daí 28%, né? Isso. Estados Unidos e União Europeia está em torno de 21%. Então, o Acordo de Paris está sendo muito respeitado por esses países, né? Estados Unidos e União Europeia. Né? Estados Unidos agora com a nova política do presidente Biden, que quer investir cerca de $1 trilhão em energias renováveis e gerar muitos empregos, inclusive. Então, a tendência é que esses dois países estejam na vanguarda, né? Países que eu digo assim, a União Europeia é vista até como um bloco, e os Estados Unidos. Então, a gente espera aí, vislumbra aí dias melhores. Mas a China e a Índia realmente não conseguem atender essa demanda de redução, né? O Acordo de Paris são resistentes, São muito apesar de populosas, né? que... Pode falar? Pode falar. São muito populosas as regiões. E tem grandes reservas de carvão, né? Então, eles, o que eu faço com esse carvão? Eu quero é queimar ele mesmo, gerar energia, porque a China, queira ou não, ela tem uma capacidade de produção muito alta, né? E a energia elétrica que é gerada com carvão é muito barata. Bom, o cenário é ruim. Enquanto a China estiver gerando tanto CO2 aí, muito ruim mesmo para toda a humanidade. Pode continuar. Vamos voltar para a apresentação, então. Então, retornando, não foi ainda, né, a apresentação. Tá aqui, pronto. Agora sim, então, retornando à apresentação, né? Então, os autores, eles trazem, né, essa abordagem também sobre as características, né, da agricultura como poluidora também, né, como emissora de gases de efeito estufa, né, como uma prática, né, uma prática econômica também responsável aí pela elevação do aquecimento da temperatura no planeta, né, pela elevação da temperatura no planeta. E aqui, né, já mostrando um contraponto, né, então uma solução, né, para todos os problemas que são gerados ali pelo manejo que é adotado atualmente, né? Então, inclusive até os autores, né, do livro, eles batem muito na questão das, da, das práticas ou das políticas, né, hegemônicas aí, né, que estão mais relacionadas a privilegiar, né, a quem já tem privilégio, né, que são os grandes produtores, né, que são também aí os exportadores, né, e acabam deixando de lado aí o financiamento, né, a assistência aos agricultores familiares, né, então eles trazem muito também essa abordagem. Então aqui eles falam sobre o que é interessante de ser
praticado, né, quais são as práticas que devem ser adotadas, mas eles também comentam sobre essa dificuldade, né, a dificuldade de se conseguir realmente fazer com que essas práticas sejam implementadas, né, visto que existe aí esse favorecimento, né, dos grandes, né, do agronegócio, tá? Então ele sempre traz esse questionamento. Então aqui como as adaptações, né, então eles apresentam como estratégias aqui para a redução da emissão dos gases do efeito estufa, investimentos na substituição de energia fóssil, tá? Recuperação de pastagens e de áreas degradadas, implantação de agroflorestas, o plantio direto, né? E aí a gente volta um pouquinho aqui depois no plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, reflorestamento, né? Tratamento de dejetos animais, e aumentar também, né, a eficiência do uso da água. Tá? Isso é importante. Com relação a esse tratamento de dejetos animais, né, é interessante que seja dado um destino, né, um destino no sentido de reutilização desses dejetos. Né? Então, são recursos que podem ser utilizados aí para favorecer o desenvolvimento aí das culturas nesse manejo agroecológico, né, mas que muitas vezes acabam sendo aí deixados de lado, se perder em um outro ponto onde não vai estar sendo utilizado, né, então acaba existindo muito desperdício, né, onde não pode haver desperdício. Inclusive até reduziria-se a necessidade da utilização de adubos, né, de adubos sintéticos, né, mesmo que assim, né, que fiquem ainda relutantes aí com a possibilidade da não utilização, né, mas se começa a reaproveitar mais esses dejetos animais, né, esses resíduos aí também da agricultura, se não se não acaba com a necessidade do uso desses adubos, reduz a necessidade. Né? Então, isso também seria interessante. Né? Então, voltando aqui ao plantio direto, né, o plantio direto ele é uma prática, né, que ela isoladamente é uma prática benéfica, que ela visa ali a promoção da deposição de matéria orgânica sobre a superfície do solo, né, aumentando então ali, né, a cobertura do solo, né, reduzindo as perdas de água por evaporação. Né? Então, essas características do plantio direto, elas são positivas. Né? Então, nós criaríamos ali no solo uma condição favorável ao desenvolvimento de micro-organismos, da macrofauna, ali mais representadas ali pelos insetos, né? Voltando ali para a fala do Rubens na apresentação dele. Então, nós temos uma prática, sim, né, que seria favorável, mas aí depende de como que essa prática ela vai ser utilizada, né, de qual o objetivo realmente de utilização dessa prática do plantio direto. Eu costumo comentar, né, quando eu falo sobre esse tema, né, do plantio direto, é que nós temos aí, né, uma prática conservacionista, né, que deve ser adotada, mas também nós temos uma forma de vender transgênico e herbicida. Né? Então, o que nós temos aí de vendas de transgênicos e de herbicidas estão relacionadas também a essa divulgação, a essa utilização do plantio direto. Principalmente para as grandes, para os grandes produtores. Né? Então, os grandes produtores eles já compram um pacote tecnológico, né? E, na verdade, todo o capítulo ele vem justamente batendo, né, ou sendo contra esses pacotes tecnológicos aí que foram introduzidos e que são difíceis aí de serem alterados, né? Então, para que as práticas agroecológicas elas sejam levadas cada vez para mais produtores, né, para mais áreas agrícolas, né, é necessário primeiro, né, fazer essa comparação com a prática convencional e também ganhar mais espaço, né, no sentido de financiamento, de incentivo mesmo dessas práticas.
Tá? Então, esse plantio direto, ele tem, né, esse plantio direto, ele tem essa prática, ele tem essa característica, né, de favorecer o solo, mas ele também tem esse outro lado comercial, né? Então, a partir dessa proposta do plantio direto, nós temos também vendas, né, de herbicidas e de transgênicos. São transgênicos resistentes aos herbicidas, né, que são comercializados pelas mesmas empresas. Né? Um pacote tecnológico aí que não está relacionado em nada com a agroecologia, né, e nem também com pensamentos aí na redução de emissão de gases de efeito de estufa. Então, aqui temos um outro ponto, né, trazido aqui pelos autores, nesse capítulo, que é a convivência com o semiárido, né, e os novos rumos para recuperar o déficit adaptativo, né, entre o passado e o futuro. Então, aqui nós temos, né, entre esses rumos, né, aqui, né, que são pontuados aqui, né, para recuperar esse déficit adaptativo, a implementação de medidas e instrumentos de combate à pobreza, né, aqui trazidas aqui como pilares. Isso eu comentei até lá na introdução, quando eu falei que eles comentam que existe essa necessidade. Tá? Então, essa implementação dessas medidas aqui, instrumentos de combate à pobreza, são pilares na estratégia de adaptação aos efeitos da variabilidade climática, né, sobretudo para as populações mais empobrecidas do campo. Tá? Então, como exemplos no semiárido, o programa de cisternas, né, Bolsa Família, o programa de aquisição de alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Aqui eu coloquei essa imagem aqui, né, só esqueci de mudar o título aqui, né? Mas aqui nós temos uma imagem, né, que está relacionada ao programa de aquisição de alimentos. Né? Então, é importante também para fortalecer o pequeno produtor. Né? Então, o pequeno produtor ele precisa comercializar o que ele produz. Né? O professor na apresentação, o professor Alexandre, na apresentação, ele comenta que precisamos do desenvolvimento sustentável, né? E o desenvolvimento sustentável também ele precisa, né, então, desse desenvolvimento econômico das famílias, né, desses recursos, né, que esses recursos financeiros eles cheguem até as famílias dos produtores também, né, em todo o capítulo também os autores eles comentam lá sobre a agricultura de subsistência, mas não como uma condição, né, ideal, né, mas é o que ele apresenta. Olha, atualmente é assim, tá? Atualmente é de subsistência. Então, o intuito é que esses agricultores, hoje, que praticam aí apenas agricultura para a sua alimentação, para a sua subsistência, eles consigam, né, se tecnificar, né, adquirir mais condições para que consigam produzir também para participar dessas cadeias comerciais. Né? Então, esse programa também de aquisição de alimentos também ele está entre, né, uma dessas alternativas, né, dessas possibilidades, né, para recuperar, né, o déficit adaptativo a essas mudanças. Então, aqui um outro ponto também trazido aqui pelos autores é que iniciativas como essas, né, somadas ao resgate do conhecimento e do saber tradicional, né, com enfoque agroecológico articulador de formas inovadoras de planejamento da ação pública no semiárido, como a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e distintos normativos estaduais, também tiveram reconhecido impacto positivo nas estratégias de fortalecimento da agroecologia como estratégia de adaptação. Então, novamente, aqui ele comenta sobre a agroecologia, sobre o papel da agroecologia. Então, a agroecologia ela está aqui, né, como uma solução, né, para esses problemas, né, enfrentados pelos agricultores da região semiárida. Ela também está como uma solução para
redução aí dessas emissões dos gases do efeito estufa. E aí nós temos aqui, né, a importância, né, trazida aqui pelos autores, a importância dos saberes, né, dos saberes tradicionais. O outro ponto do capítulo trata sobre a vulnerabilidade e resiliência socioecológica no contexto adaptativo do semiárido. Né, e aqui eu tenho, né, no capítulo, né, os conceitos, né, conceitos aqui da resiliência, resiliência como resiliência, e temos também o conceito no contexto dos agroecossistemas. Então, o conceito aqui de resiliência é a capacidade do sistema, né, de amortecer ou absorver perturbações sem reduzir a sua capacidade de adaptação. E no contexto da agroecologia, representa a capacidade de um sistema de manter sua estrutura funcional sem perder sua produtividade, né, depois do impacto sofrido. Portanto, capaz de manter a produção de alimentos quando desafiados por secas severas ou chuvas intensas. E aqui, uma outra informação obtida também, né, nesse tópico, né? Então, quanto maior a resiliência, menor a vulnerabilidade, né? Então, esses pontos aqui, eles são abordados, né, pelos autores, né? Então, vejam que ele traz assim, essa capacidade, né, essa necessidade, né, de práticas, né, que favoreçam aí que esses agroecossistemas eles permaneçam produtivos, né, mesmo aí com esses eventos de secas de forma mais frequente e mais prolongados também. Esse esquema eu achei interessante, né, esse esquema aqui eu achei interessante, ele traz aqui essa resiliência, né, socioecológica, então ele traz aqui a família aqui no centro, né, de fatores aqui, né, resultantes da interseção aqui entre o sistema ecológico e o sistema social. Ele é um esquema interessante. Então aqui o título da imagem, né, está em espanhol, Marco Teórico de la Resiliência Socioecológica, focalizada en el interfaz del sistema social y el sistema ecológico. Los actores principales, en este caso, una familia de productores, estão ela centro da interface. Tá? Então, eu achei interessante esse esquema, né? Ele traz muito do que o texto ele aponta, né? Esse esquema ele não está no texto, né? Ele tem até a fonte. Eu não consegui colocar as referências ainda, mas eu tenho até os trabalhos aqui. Que o outro ponto também, temos a agroecologia e a mudança no clima, então, novamente, ele traz aqui essa importância, né? Ele traz essa importância da agroecologia, né, para essas adaptações, né, dessa população, principalmente da região semiárida, né? Então, a gente está focando aqui mais no semiárido, né, mas pode abranger aí outras regiões também no Brasil e no mundo. Né, então, aqui, como eles estão apontando aí a agroecologia, né, como essa solução, então aqui os autores eles comentam que a agroecologia detém as condições científicas, tecnológicas e práticas para desenvolver agroecossistemas com dependência mínima de agroquímicos e energias externas, né, baseada na experiência secular acumulada por camponeses interagindo com seus ambientes e recursos disponíveis localmente. Entre eles, a diversificação em policultivos com alta capacidade e resiliência para a manutenção da agrobiodiversidade e para a gestão de possíveis riscos climáticos em pequenas propriedades. Né? Então, pelo lado da mitigação, os agroecossistemas agroecológicos contribuem reduzindo radicalmente a dependência de energia fóssil, eliminando o uso de dióxido nitroso, reduzem a emissão do gases, né, do efeito estufa e sequestram o carbono. Né? Então, quando eles trazem essas informações, eles sempre falam sobre algumas
práticas, né, adotadas, né, inclusive os SAFs, né, são comentados no capítulo, né, então essa utilização de florestas, né, associadas à produção também de culturas, para a produção de alimento, né, para a produção de tanto alimentos provenientes da agricultura quanto da pecuária também, né, então eles trazem essas importâncias, né, essas necessidades dessas adoções, dessas práticas. E aqui nessa imagem, né, nós temos a agroecologia como resultado da articulação entre as dimensões técnico-produtivas, sociocultural, econômica e política. Né? Então, temos como fonte o trabalho aqui do Cassarino et al. Então, aqui a gente tem, né, a interseção da dimensão política, ecológica, técnico-produtiva e dimensão social-econômica, né? E aqui no centro aqui da interseção a agroecologia. Então, a interseção dessas áreas, né, estão aí compondo essa agroecologia. Tá? E aqui também no esquema nós conseguimos observar, né, a importância, então, da organização comunitária, né, da tecnologia alternativa, né, dos mercados alternativos. Tá? Então, essa organização comunitária aqui é o motivo pelo qual existem avanços aí, né, nessa difusão, né, do manejo agroecológico, tá? E nesse também, nesse desenvolvimento de algumas comunidades, né? Então é preciso que o social ele também se organize, né? Precisa ter essa organização social e lutar, né, pelas melhorias. E as melhorias não são visando apenas o lucro, né? Não seria só o capital, né? Isso acaba sendo, se fosse assim, não seria diferente do que acabam discutindo, criticando, na verdade, acabam criticam o atual, né, o atual modelo de agricultura, né? Então esse atual modelo da agricultura que visa mais o lucro, né, acaba sendo criticado. Então, aqui para a agroecologia, né, pensa-se sim no desenvolvimento social, né, na melhoria de condições de vida para as pessoas, mas também pensa-se no meio ambiente, né? Então é preciso um desenvolvimento sustentável. Aqui já finalizando já o capítulo do livro, deixa eu só olhar aqui o tempo. Finalizando aqui o capítulo do livro, nós temos enfoques, experiências e potencialidades da agroecologia na estratégia de adaptações à variabilidade climática no semiárido. Aqui eles apontam, né, como a necessidade, né, da adoção, né, de tecnologias ancestrais de convivência com a seca, né, aplicada como estratégia de manejo e conservação. E aí exemplificam aqui, né, como essas tecnologias ancestrais, cordões de pedras, barragens subterrâneas, né, tudo isso visando aí a manutenção da umidade no solo. Tá? Então, essas são as informações, né, são as informações que nós temos no capítulo, né, e eles apontam aqui como uma experiência de destaque, né, a experiência da rede RIS Sobral, né, do Ceará. Então, essa experiência ela se destaca aqui devido ao resgate e conservação da agrobiodiversidade, devido principalmente à implantação de bancos de sementes de variedades crioulas adaptadas às condições climáticas do semiárido, né? E também ao desenvolvimento do relacionamento entre produtores e consumidores, né, fortemente marcado pelos laços com a economia solidária. Então, todos ali participando, né, todos cientes do seu papel, né, na sociedade, então um favorecendo a outra. Então, é preciso vender, é preciso comprar, né? Então, essas relações dos consumidores, né, e produtores, elas são marcadas aqui por esses laços da economia solidária. E também, né, eles apontam exemplos, né, de experiências com a introdução do sistema agroflorestais, né? Então,
esses sistemas agroflorestais podem ser uma alternativa viável, né, para os diferentes ecossistemas do trópico semiárido brasileiro. Eu coloquei até uma imagem, né, mais relacionadas a esses sistemas agroflorestais, né, mas eu coloquei mais, a gente já passou por ela, eu coloquei mais uma visão para o semiárido, né, da possibilidade do semiárido. Tá? Então, é possível adaptar esse sistema para as condições do semiárido, né, e deve-se buscar, então, a melhor forma de se fazer, né, de se fazer essa introdução desses SAFs. E aí, chegando já nas considerações finais, né, então nós temos alguns, eu pontuei aqui, né, alguns pontos das considerações finais. A forma de produzir agricultura com a adoção dos conhecimentos agroecológicos é a que mais favorece a adaptação às mudanças climáticas. Observa-se também que a estratégia de convivência com o semiárido é mais profícua do que o combate à seca. No campo da pesquisa e extensão, a relação entre a questão climática e a agroecológica permanece como um desafio para os estudiosos. Na agroecologia, os avanços parecem pouco valorizados, né, nos circuitos hegemônicos de investigação. Né, as inúmeras lições de convivência com o semiárido por meio da agroecologia já disponibilizam um razoável acervo de experiência e práticas bem-sucedidas. A sua difusão, entretanto, é um desafio de política pública, especialmente no que diz respeito à resistência técnica e reorientação de seus propósitos e métodos, com vistas à universalização do seu serviço para a maioria do maior contingente de agricultores familiares da região. Então, nas considerações gerais, ele traz, né, o que foi discutido, né, de forma mais resumida. Né? Então, existem muita divulgação, né, de trabalhos científicos relacionados aí às grandes culturas, né, as grandes culturas, e pouco, né, dessa divulgação, valorização e incentivo, investimento, né, para esses manejos agroecológicos. Né? Então, ele faz essa crítica também.